Fala rapaziada, bom dia, quarta-feira, tá começando mais uma vez o podcast mais amado da cidade, ou pelo menos se não é ainda, vai se tornar um dia, né? O quadro de esportes do Isso Não É um Rádio. Voltamos, né, pra quarta, a gente ficou 2 semanas gravando na quinta, hoje estamos no nosso dia habitual. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pedro. Hoje é um dia muito importante, temos vários assuntos para trazer para vocês. Aconteceu muitas coisas no mundo do futebol, tivemos a rodada da Champions, tivemos Brasileirão, tivemos vamos ter Copa do Nordeste hoje. Temos os assuntos da semana, que foi a situação de Neymar. E também hoje é um dia muito importante, até porque a gente tem uma entrevista exclusiva aqui, né? Perfeitamente, a gente tem essa novidade que a gente prometeu na semana passada para vocês. E eu vou começar a citar algumas das coisas que esse rapaz já fez para ver se vocês têm alguma noção, né? De quem é que a gente trouxe pro programa hoje. Me lembre, Guilherme, porque é tanta coisa que esse rapaz já fez que fica até difícil de lembrar. Eu vou ter que pegar uma cola aqui. Mas assim, ele é uma pessoa pública e a bio do Instagram dele já diz uma parte, porque ele deve ter um currículo muito maior, né, de coisas detalhadas. Ele é professor, ele é médico, ele é advogado, ele é doutor em bioética, direito médico, tem doutorado em anúncios médicos, comunicador e criador de conteúdo. E além do mais, uma coisa que é, por último e não menos importante, ele é do torcedor do Esporte Clube Bahia. E obviamente já foi meu professor aqui na universidade, que é dentre todas as passagens dele aí a mais importante, né? É isso aí. A galera deve estar achando que é o Superman, Clark Kent, mas eu queria até pedir palma para todo mundo que está no estúdio. Alessandro Timbó, nosso convidado de hoje. Valeu, turma. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro, pelo convite. Espero corresponder a essa apresentação tão efusiva e tão generosa de vocês. Vamos falar de quê? Tem muita coisa, né? Neymar deu um tapa na cara do rapaz, não foi? Rapaz, isso aí deu uma polêmica essa semana. Pra quem não acompanhou, né? Tava na lua ou em algum bunker escondido do mundo inteiro. Neymar, essa semana se ouviu uma polêmica com o Robinho Júnior, né? Sim. Filho do ex-jogador Robinho. Que numa discussão no treino ali, houve um desentendimento entre os dois. Sim. E segundo, né, não existe uma fonte muito concreta, né? Uma certeza realmente do que aconteceu, não são vários discursos. Ele teria agredido o jogador e o que motivou a toda essa polêmica, né? O jogador não teria gostado do que aconteceu, teria comentado com seu status, com sua família, desagradou todos e teve essa polêmica aí durante toda essa semana até ontem, né? Depois do jogo, que foi meio que sanada, né? É isso, foi um assunto que deu nessa semana. Robinho Júnior, que é filho de Robinho, e tinha com o Neymar um padrinho dele, né, no Santos. Da mesma forma que o pai dele apadrinhou o Neymar no início da carreira, ele tinha Neymar como seu padrinho, né, nesse início. E aconteceu todo esse fato, não temos os vídeos concretos, né, desse momento, só apenas suposições. Muitos dizem que foi um murro, outros dizem que foi uma rasteira, outros dizem que foi um tapa na cara, ninguém sabe ao certo. Mas na entrevista para a imprensa pós-jogo, né, o Robinho Júnior deu a entender que realmente aconteceu algo, mas que foi algo menor do que o povo suspeitava, né? E que eles conversaram entre eles, que tá tudo certo, mas que ele não esperava uma proporção tão grande da forma que tomou. Você que já esteve inserido, né, na área da imprensa, até a gente, né, que está começando agora, a gente sabe como certos assuntos, quando se tratam de certas pessoas, tomam proporções muito maiores, né, do que às vezes a situação ou aconteceu. Queria saber se você acha que foi uma situação normal, né, que acontece em treino, que é normal do cotidiano dos jogadores, ou se foi algo realmente muito agravante para ter tomado essas proporções. É isso, eu não vi especificamente nenhuma manifestação das partes. Por exemplo, essa manifestação que vocês estão falando de Robinho, eu não assisti. O que eu também não vi foi nenhum depoimento de Neymar negando ou falando, olha, estão levando essa questão. No mérito da questão, se aconteceu, é uma bobagem, né? Você tomar um drible ou algum desentendimento, você dá um... Agora, esses trabalhos coletivos assim de esporte, sobretudo no futebol, que é um ambiente, como é que eu vou dizer? Envolve muita hierarquia. Tem hierarquia e tem um pouco de violência também. Eu acho que isso deveria ter sido resolvido dentro do vestiário do Santos e não ter vazado. Agora, é o que vocês falaram. A gente sabe que quando é Neymar, tudo é notícia, tudo vira uma grande bola de neve e uma grande repercussão na mídia por ele ter feito essa potencial agressão ou não. Eu não sei também que está se avizinhando, né, a convocação da Copa. Sim. E aí tem toda essa
angústia se Neymar vai ser ou não convocado. Então, qualquer fato que envolva Neymar pode eventualmente interferir ou não. Agora, se ele fez isso, é uma grande bobagem, porque o que ele mais fez na vida foi dar drible nos outros, Sim. né? Se cada um que ele tivesse dado um drible fosse dar um tapa nele, ele não tava nem vivo. Inclusive, você trouxe até essa temática aí da Copa do Mundo. O que você acha? Neymar realmente deveria ir para a Copa do Mundo ou você acha que ele não... Rapaz, eu acho que não. Eu acho que hoje, por dois motivos. Primeiro que Neymar é um grande jogador, é o último craque, sobretudo vocês mais novos, que a gente viu de fato jogar. Assim, eu sou da Copa de 90, 94, 98, 2002, eram seleções que não era um craque não, tinham vários craques. Sim. Craque mesmo. Depois foi Neymar. Então a gente não tem. Só que Neymar já vem numa fase, em função das contusões, em função de todas as polêmicas que ele tem na carreira dele, e em função do desempenho também. Se você for assistir o jogo do Santos hoje, Neymar faz uma jogada razoável, boa, ou faz um gol, e as pessoas colocam aquilo como se fosse algo incrível. Mas se você for assistir o jogo do Santos, ele faz inúmeras outras jogadas ruins, erra passe, tropeça nas próprias pernas. Ele está longe de ser aquele atleta. Sim. Ele tem muito talento, mas fisicamente acho que ele está longe de ser um atleta. E aí, se você convoca um cara como o Neymar, ele vai para ficar no banco? Será que ele não vai ser um elemento desestabilizador ficando no banco? E se ele ficar em campo, tem aquela tendência do time jogar para ele, mas ele não está bem. Então, eu, particularmente, se fosse Ancelotti, levava o Luciano Juba e deixava Neymar. É isso. Não, Chico? É uma pauta que a gente traz nos últimos programas sobre talvez o Santos também ter um impacto sobre isso, porque o time do Santos é muito ruim. Muito ruim. A gente viu o Bahia até sofrer contra o Santos. Mas é justamente isso. Tipo, as jogadas às vezes não funcionam, alguns passos que ele dá. Às vezes eu tive o Gabigol perder um gol explícito ontem, né? E às vezes a gente não sabe, né? A gente vendo ele na seleção com jogadores capacitados, ele poderia ser testado. Depois da próxima convocação vai ter dois jogos amistosos. Eu acredito que a oportunidade que ele teve, os amistosos que teve anteriormente, os passados, que eram jogos mais tranquilos dele atuar, mas realmente, atualmente, ele não tá mostrando para o que veio, até por conta dessas polêmicas aí. E essa polêmica mesmo agora de Robinho Júnior e ele mostra que ele não tá, além do físico, além dele jogando bola de fato, o mental dele tá abalado. Então, se você pegar um jogo dele, você nota que muitas vezes ele reclama de uma falta que é simples, ele reclama com o árbitro, ele toma amarelo que não é para tomar, por reclamação muitas das vezes. Ele reclama com o torcedor. Vê um cara aleatório no meio daqui, quer dizer, o cara como o Neymar ficar se preocupando com isso. Então, mas eu acho que essa questão psicológica, só pra gente ampliar aqui, não sei nem se deveria fazer, já fazendo, acho que não é só de Neymar, eu acho que de uma maneira geral, essa geração é uma geração psicologicamente ruim, fraca. Essa seleção, quero estar errado, viu? Quero estar errado, já vi o Brasil ser campeão, sei como é. Mas eu acho que essa seleção talvez nem se classifique para a oitava de final. Ou se classifique, porque tem tanta seleção que vai ter repescagem, né? Tem aquela possibilidade. Mas não é uma seleção longe, a seleção de Lucas Paquetá, irmão, não vai para lugar nenhum. Não tem como. Eu, sinceramente, essa seleção aí, não tenho nenhuma expectativa. Acho que vai ser um mês interessante para gente assistir jogos de outras seleções boas. Se eu olhar a Argentina jogar, hoje em dia, é show de bola. É gostoso você ver a Argentina jogar. A França, por exemplo. Mas o Brasil, não tenho expectativa nenhuma. Eu acho que justamente por conta disso, né, já pegando esse gancho de não ter essa expectativa sobre a seleção, se for analisar os ciclos das últimas duas Copas do Mundo, tipo, muita gente traz a discussão, né, tipo, de em 2010 Ronaldinho tá jogando muito bem ainda no Milan e não ter sido convocado para a Copa. Porém, aquele ciclo da seleção era um ciclo que a seleção era muito mais encaixada, uma seleção muito mais sólida do que a seleção de hoje, por exemplo. A seleção tinha acabado de ser campeão das Copas das Confederações, foi líder das eliminatórias e chegou bem na Copa de 2010. A de 2014 foi parecido também, o ciclo foi muito sólido, foi campeão também da Copa das Confederações, não jogou as eliminatórias porque era o país sede, né? Então também não existia essa pressão social para
outros jogadores que existia uma discussão de Sim. serem ou não serem convocados, então acho que era mais normal não fugir muito daquilo que já vinha sendo apresentado. Só que esse ano, como o ciclo da seleção foi muito inconstante, conturbado, muitas trocas de treinador durante o ciclo, eu acho que, apesar dessa má fase nos últimos anos, do Neymar não estar jogando, inclusive, nos últimos anos, e as polêmicas que ele se envolve atualmente, eu acho que você abre margem, né? Somando isso a quantidade de lesões que teve a seleção nesses últimos 2 meses, muitos desfalques, principalmente no setor de ataque da seleção. Eu acho que você tem que levar um jogador desse nível se ele estiver bem fisicamente. E os últimos jogos do Santos, ele apresentou uma melhora, uma evolução. O jogo de ontem, pra mim, de todos, desde a volta, tudo bem que foi contra o Recoleta, a gente já falou aqui, toda semana a gente bate nessa tecla que jogos de Sul-Americana são sempre contra adversários de menor nível. Então, Não dá pra testar dele. não dá pra testar 100% exatamente o nível do jogador, mas desde 2025, que foi quando ele voltou, eu vi, eu acho que 70% do jogo do Santos, e ontem foi o jogo que ele melhor se movimentou, foi o jogo que ele participou mais, ele deu 98 toques na bola ontem, que ele já tem um nível de participação muito alto, mas ontem foi muito, muito alto mesmo, jogou muito, teve o gol, aquele gol perdido ali no final que a galera pegou no pé dele bastante na internet, mas eu acho que ele melhorou bastante desde a volta dele, desde o começo do ano pra cá, então acho que sou um fã, claro, né? Eu quero ver o Neymar na seleção brasileira. Eu acho que ele deveria ser convocado, pelo menos para estar dentro do grupo, porque em algum momento eu acho que ele pode fazer a diferença, tirar um período da cartola. Assim como não, ele pode ir também e ter um vexame, não conseguir atuar dentro da Copa. Mas diante desse cenário de lesões, da melhora dele, eu acho que ele merecia essa oportunidade de estar na Copa. Agora, se a gente ficar preso somente em Neymar, a gente vai passar o programa todo, porque tem muitos assuntos, né? Neymar é um cara que tem que criar um canal, um programa somente para ele. Principalmente o craque Neto adora quando tem muita polêmica de Neymar. Isso daí, ama. A gente falou sobre lesão, falamos sobre saúde mental fraca, né? A gente falou sobre polêmicas, a gente falou sobre muitos assuntos e você citou o Luciano Juba na seleção. Eu queria falar sobre a situação atual do Esporte Clube Bahia, você que participa muito, você que transmite as suas análises depois dos jogos. Felicidades e frustrações, né? O que você está achando da situação atual do Bahia? Você acha... Eu como um torcedor do Bahia, eu interpreto o Bahia como um time muito fraco mentalmente. É um time que tem as suas qualidades, tem alguns jogadores, mas falta aquele algo a mais. Falta um time com vontade de vencer. A gente vê alguns jogadores ali, como atualmente um Everton Ribeiro, que é um cara que já venceu muito na vida e às vezes não tem uma participação interessante em jogos decisivos. A gente vê alguns atletas que em jogos decisivos aparecem mais, mesmo não tendo tanta experiência como o Luciano Juba, que é um cara que é o único do time atual, é o único que desponta. Né? A gente vê Jean Lucas, que chegou aí para a seleção, mas está jogando muito mal. A gente vê outros atletas. Mas a situação atual do Bahia é de um time muito fraco mentalmente, que chega na hora de decidir, não consegue decidir o jogo. O Bahia tem vários problemas, né, eu acho. Eu acho que o Bahia veio bem numa crescente, é inegável. Sim. Que quem acompanha o Bahia há 5, 6 anos sabe da diferença que a gente tem. Uhum. Agora, o fato do Bahia hoje ser um time milionário, um time que está ali sempre entre os 5, 6 melhores do campeonato, não tira da gente o direito de criticar. Porque às vezes você faz isso na internet, às vezes você dá um depoimento crítico num determinado ponto, e aí a pessoa, mas você está reclamando de barriga cheia, você não conhece... Não, meu irmão, eu vi o Bahia ser campeão brasileiro em 1989. Eu vi a festa, que era pequeno, mas... tinha 12, 13 anos, mas acompanhava futebol. Ia para Fonte Nova com meu pai, antiga Fonte Nova. Então, eu tenho sei o que é, sei o que pode ser. E olha que, naquele ano de 89, eu até entrevistei Zé Carlos pro meu podcast, que essa semana vai lá no sábado. O Bahia não ia ser campeão, não. O Bahia tinha perdeu de 3-0 pro Fluminense na fase classificatória, de 3-0 pro Inter, que foram os times que ele ganhou depois para se sagrar campeão. Qual o problema do Bahia de hoje? O Bahia de hoje, eu acho que o City foi muito tímido nas contratações dessa janela. Contratou um atacante, mas Alejo só chega no meio do ano. Então, assim, a gente não tem um atacante bom. Isso é um grande problema. O time cria muito. Veja, é o time
depois do Flamengo, o que mais fez gol na temporada, mesmo não tendo a agenda que tinha, porque não está na Copa do Nordeste, saiu da Libertadores, e tem um saldo positivo, mesmo não tendo um cara que faz gol. Aí ele fica investindo em William José. O William José talvez seja o pior atacante que eu já vi no Bahia. Aí a turma não vai gostar da minha opinião, mas não é porque ele chega lá, mas o cara faz gol. Faz gol de vez em quando, tem uma média de 1 gol a cada 3 jogos, né? Que é, por exemplo, metade da média de Gibagol. Vocês viram o Gibagol jogar? sim. Aqui não tinha aquele time que o William José tem. O William José é parado, é enterrado, ele não marca, ele não sabe fazer pivô, ele é um a menos. A gente já entra com um a menos. O William José, eu fiz um clipe em homenagem a William José na desclassificação contra o Fluminense na Copa do Brasil ano passado. Um show de horrores, mas não, antes fosse só naquele jogo, é todo jogo. Então, ele insiste em William José, eu ainda prefiro Everaldo. Não coloca Del, por que não dá oportunidade para Del, que está no banco, a turma da base? O Santos é pródigo nisso, né? Revelar os meninos, botar os meninos para jogar. Aí ele vê que Jean Lucas não está bem, insiste em Jean Lucas. Porque não dá espaço para Eric. Eric é um grande jogador. Então eu acho que tem as escolhas que o Rogério faz, a previsibilidade do esquema. O Bahia não é um time que joga para trás para sair em transição, apesar de ter melhorado a transição. É sempre aquele mesmo esquema de ficar tocando a bola sem efetividade, apesar de que esse ano a gente melhorou muito nas pontas. Agora, os pontas não estão bem. Essa é a verdade. Eric Pulga está mais ou menos, mas faz um pênalti besta contra o Santos, que não deveria fazer. Então, por que não bota Sanabria, né? No lugar de Pulga, ou no lugar de Ademir, ou no lugar do menino da direita agora, como é? Kiki. Kiki é outro jogador extremamente voluntarioso, mas não está entregando aquilo que a gente esperava. Então, eu acho que, do ponto de vista do meio de campo para frente, o Bahia tem um grave problema de não conseguir botar a bola, não é efetivo. Chega, mas faz um gol. Por que o Santos empatou? Por que o São Paulo empatou com o Bahia? Os caras chegaram e foram lá e fizeram gol. Ponto, acabou. Eu acho que o Bahia jogou melhor, inclusive, mesmo jogando mal, do que os dois. O jogo contra o São Paulo, o último, rapaz, o Bahia é um bom time. Porque mesmo jogando mal, é melhor do que esse time bom do São Paulo, jogando lá em São Paulo, apesar de não ter sido no Morumbi. Mas não tem quem bote a bola pra frente. Entendeu? Não tem um Caleri, não tem um cara que chega ali para chegar e empurrar. Então, esse é um problema. Esquema tático e falta de peça. E eu acho que nada vai me fazer feliz se não for algo acima do 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Acha que vai chegar? Não sei. Depende aí do que vai fazer na janela de contratação. Acha que Rogério Ceni vai sair? Dificilmente. Ele só sai se ele quiser. Ou então se a torcida fizer uma pressão realmente absurda para, através de um constrangimento em Rogério, ele mesmo pedir, como foi com o Paiva, né? Sim. O Paiva saiu porque ele quis, sofreu um constrangimento, Baraú naquela confusão toda, ele olha, é melhor eu sair daqui. Mas não foi porque o City falou, saia, Paiva. Se não falou com o Paiva, vai fazer com o Ceni? Não vai. É muito boa. Eu gosto de Ceni, não acho ele. Tem gente que fala que é distribuidor de colete, eu não acho que ele é um técnico ruim. Agora eu acho que ele chegou no teto de qualificação técnica que ele tem para dar soluções do Bahia. E o mais importante, para eu encerrar essa parte minha aqui sobre o Bahia, falta essa perspectiva do psicológico, de ser um time que eu achei que ia mudar, porque começou a virar jogo fora de casa, ganhar jogo fora de casa, o Bahia mudou. Mas não, é um time que se desclassificou da Libertadores e isso traz um trauma. Um psicólogo para resolver esse trauma. Não dá para ser. Eu estou começando a achar, e queria ouvir vocês devolvendo a palavra, que os jogadores estão começando a fritar Rogério Ceni. Só pode ser isso. Porque tem jogador, tirando Acevedo, tirando o goleiro, que foi uma boa aquisição, Léo Vieira, e tirando o Juba, eu acho que o time do Bahia precisa realmente trocando as peças. Uma coisa que me incomoda, não que me incomoda, mas que eu sinto muita falta no Bahia, desde 2024, né, que foi o momento da virada de chave, né, que o Bahia realmente, 2023 o Bahia ainda briga para não cair, tem uma situação delicada ali no final do campeonato, mas a partir de 2024, quando o Bahia começou a disputar o G6 do Brasileirão e ir mais longe na Copa do Brasil, teve realmente essa mudança de patamar, né, dentro do clube, da perspectiva do clube em relação às competições, da expectativa da torcida. Falta um cara que
destoe em relação aos outros jogadores do time. Por exemplo, o Bahia é um time muito forte coletivamente, mas se a gente pegar nos últimos anos os times que foram campeões de Copa do Brasil, foram muito longe na Libertadores, times que foram campeões brasileiros, são times muito fortes coletivamente, porém com um jogador que sempre destoa muito. Você pegar o Flamengo, um exemplo, uma Arrascaeta. O Flamengo tem muitos jogadores que destoam bastante do coletivo, mas pegar um Arrascaeta, se pegar no Palmeiras, um Flaco Lopes, um Veiga que sempre decidiu, Endrick, Estevão, Corinthians agora recentemente tinha o Gavo, o Memphis, Yuri Alberto em muitos momentos. E eu acho que no Bahia falta esse jogador que destoe muito dos outros, principalmente em jogos decisivos, que são jogos que os times se igualam muito, né, coletivamente, e geralmente quem decide os jogos são os jogadores diferentes, né? Juba é esse jogador no Bahia, o jogador mais diferente tecnicamente, e Everton Ribeiro. Mas Everton Ribeiro tem essa questão, né, de em jogos decisivos ele não ir tão bem, e muitas vezes em momentos decisivos dentro do jogo ele se apequenar, que foi o caso da decisão de pênaltis nesse ano na pré-fase da Libertadores. E Juba, apesar de ser um jogador muito acima tecnicamente, ele joga numa faixa mais recuada do campo, então vai ter jogo que ele vai fazer a diferença, como foi no último jogo contra o São Paulo, que fez aquele golaço absurdo. Mas tem jogos que também não tem como um jogador que é um lateral influenciar tanto no resultado final. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se vocês sentem falta também desse jogador, do cara, para decidir alguns jogos para cima pro Bahia. Eu vou muito em uma perspectiva que eu tenho todos os jogos do Bahia. Eu acho o Bahia um time muito difícil de encerrar ciclos. A gente vê um Bahia que permanece com opções no banco como o Everaldo. A gente vê o Bahia que permanece com Ademir e Eric Pua como os principais jogadores da ponta. A gente vê um Bahia que ficou durante anos com Rezende, que foi um jogador que veio da Série B, mas que, para o nível que o Bahia quer seguir, o que o Bahia almeja na temporada, não é um jogador necessário. Entendeu? Ele supriu, Sim. Chegou no teto dele. E da mesma forma com o Rogério Ceni, como você falou, chegou no teto dele de entrega, do que ele pode entregar para o elenco. E eu acho que esse elenco realmente chegou no teto dele. A gente vê jogadores, o Bahia com o Gabriel Xavier na zaga ainda, vê Bahia com... David Duarte é um bom jogador, é um cara que elevou muito seu nível, mas ele para um time de meio de tabela, não é para um time que quer ser campeão no Campeonato Brasileiro, não é um time que quer ir para longe para Libertadores. Kiko Oliveira também é um jogador novo, também não é um craque, não é um cara que vai chegar e vai decidir. A mesma coisa de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um craque, ganhou muito na carreira dele, mas é um cara que não vai decidir o jogo pro Bahia. Ele é um cara participativo, é um cara de grupo, é um cara do coletivo. É um cara que vai fazer seu time jogar, mas vai ser o cara que vai chegar lá e vai fazer o gol do título. Entendeu? A gente viu isso no Flamengo. No Flamengo tinha Gabigol, que chegava lá e decidia, que colocava a bola na rede. A gente viu o Pedro, que chegava lá e decidia. Mas ele era o cara que organizava o elenco. Então não é o cara que decide o jogo. Então o Bahia precisa desse atleta. Mas também é um time que não se atualiza. É um time que mantém as mesmas coisas. Entendeu? Não muda o modelo de jogo quando tá perdendo. Eu acho que é um time bem treinado, não dá pra dizer que o Bahia Sim. é mal treinado. Você vê as linhas bem montadas, o time joga bem, o time só desce, o time ataca e volta. É um time bom. Agora, eu acho que depende muito de Everton Ribeiro. Se Everton Ribeiro não está, ou se está, mas está jogando mal, o time é o outro time em rendimento, Sim. ruim, gritante a diferença. Quando ele tá e faz a diferença de tocar, de acelerar o jogo, como foi contra o Santos, né? Entrou e resolveu. Passou por Everton Ribeiro aquela melhora do time. Fica diferente. Mas é um jogador com limitações graves de finalização. Chuta com aquele pé de alface pro gol, que não dá um chute forte. Um cara como o Everton Ribeiro não era para dar aqueles chutes de finalização que ele dá. É horrível. Não vai mais resolver, fim de carreira já. Mas aquilo ali é algo que falta. Se ele tivesse uma finalização decente, Everton Ribeiro era para ser um novo Zico, pô. Porque o cara é craque. Agora não finaliza. Me incomoda muito aqueles escanteios que chega lá no escanteio, aí sai tocando a bola. Pô, tem escanteio, cruza a bola na área. Tem a falta na lateral, cruza na área. O Bahia, eu acho que às vezes valoriza muito essa coisa do toque e não tem a finalização. Por que Juba tá fazendo a diferença? Porque ele tá finalizando, tá chutando de fora da área. Né? Bateu a última falta contra o Santos no gol. Teve a ajuda do goleiro, mas ele tentou empurrar no gol e não cruzar. Isso precisa ser feito. Acho que do ponto de vista defensivo, o Bahia vinha muito bem, deu uma piorada significativa, mas vinha muito bem. A direita, para mim, a grande novidade e a grande modificação positiva foi a Acevedo na lateral direita.
É um sujeito que marca como ninguém, chega lá na área. No último jogo, os principais lances de perigo foram de Acevedo. Duas cabeceadas no segundo tempo, que podia ter ganhado o jogo. Ele não é um finalizador do nada, mas Acevedo estava chegando lá. Era um cara... Eu acho que Juba tá errado em estar na lateral, porque ele não tem o aspecto defensivo que Acevedo tem. Toma muita bola nas costas. Eu daria um jeito de colocar Juba no meio, porque eu acho ele hoje melhor para distribuir do que Caio Alexandre e do que Jean Lucas. Que o Bahia está sentindo muito também o decréscimo desses dois jogadores, que no ano passado foram jogadores que de fato faziam a diferença. Caio até se contundir, e Jean Lucas o ano todo, mas esse ano não. Jean ainda teve uma contra o Vitória, ainda fez a gracinha, mas não é aquele cara que a gente esperava que ele fosse, né? Então acho que o desafio está posto. Acho que o segundo semestre, se não houver uma contratação na janela do meio, que parece que não vai ter, significativa, o Bahia tende a sofrer mais. Eu acho que vai ter um decréscimo. Não sei se continuar do jeito que está. Não sei se classifica para a Libertadores. Eu estou achando esse ano mais competitivo o campeonato. Não sei se vocês percebem, está todo mundo ali com meio... Tirando o Palmeiras, que destacou um pouco, está todo mundo ali agarrado, né? Então, as contratações e o segundo semestre, eu acho que tendem... O técnico não vai mudar. O estilo de jogo não vai mudar. Não vai vir contratação. Não vai ter um psicólogo no Bahia. Como é que vai mudar o resultado? Eu acho difícil. A ver. Eu falo sobre mudanças. Tem o jogo da Copa do Brasil que vai vir agora. Você acha que o Bahia passa de fase ainda? Você acha que ainda tem chances? Acho muito difícil. Mas acredito, até mesmo porque o adversário é um time ruim. O Remo é um time ruim, isso tem que ser dito, né? Não é um time de Série A. Agora, deu uma sorte, e aí é questão de sorte mesmo, no jogo lá em Belém, quando deu 4-1 no Bahia, porque Ronaldo se contundiu, aquilo eu acho que deu uma balada no time, logo depois perde-se um pênalti, que não era pra gente ter perdido o pênalti, que era para Everaldo ter batido, que ele tinha feito o gol, achava que era Everaldo que tinha que bater. Sim. E Juba, infelizmente, perdeu. E aí depois no contra-ataque eles foram muito eficazes e fizeram, mas é um placar completamente atípico. Eu aposto que não teve nenhuma bet do Brasil inteiro que alguém apostou 4-1 do Remo. E aqui a mesma coisa, o time tomou um gol, termina ficando vulnerável para os contra-ataques, eles foram e aproveitaram. Então, é possível fazer 2, 3 gols? É possível, mas não vai ser fácil, O Bahia, na verdade, precisa fazer Você faz 3 para passar direto. 2 leva para os penaltis. Leva para os pênaltis. 2-0 acho que dá para ir para os pênaltis. Diferente de 2 gols dá para fazer. Eu tô contra. Vai ser uma grande redenção. Eu acho que vai ser uma grande virada de página. Um grande incentivo, que é o que resta para o Bahia. Porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais ou menos nesse ritmo aí. Ganha uma, perde outra. E a Copa, que seria a nossa... Rapaz, eu fiquei tão feliz quando foi sorteado o Remo. Vamos descontar. Vai ser... uma goleada na Fonte Nova, e nada, de novo, o time, psicologicamente ruim, não consegue fazer o resultado. É isso. A gente traz essa temática da Copa do Brasil, traz essa temática da dificuldade do Bahia em jogos. A gente vê também outro time que está conseguindo se organizar agora, está conseguindo chegar em uma posição elevada, que é o Vitória, né? O Vitória está chegando em 8º lugar agora. Tá em 8º lugar até o momento? Não lembro exatamente qual a posição, mas nos últimos jogos aí deu uma subida na tabela. Mas é um time que é muito confuso. Você não sabe se o Vitória tá bem na temporada, você não sabe como que tá a organização do Vitória, porque o Vitória ganha um jogo e a outra você acha que é o melhor time do mundo. O Vitória vai, perde 2 jogos, já começa a aparecer problemas, já começa a querer demitir treinador, já começa a querer acabar com o mandato de Fábio Mota, que, inclusive, trazendo para sua área, né, do direito, o STJD julgou Fábio Mota, vai julgar ainda Fábio Mota e Eric, mas, de novo, porque o Vitória recorreu. Mas o antigo julgamento deu 30 dias para Fábio Mota e 2 jogos de suspensão para Eric, por conta de erros de arbitragem, que é algo que a gente bate na tecla durante muitos programas. Todo programa a gente fala sobre isso, né? Até por conta do Bahia também, porque teve aquela polêmica do jogo contra o Palmeiras, teve a polêmica também do jogo contra o Mirassol, mas foi algo que, de certa forma, beneficiou a gente.
né? Eu falo Bahia. Uhum. Mas são erros que a gente vê durante a temporada. A gente vê vários erros de arbitragem, a gente vê um futebol que está cada vez mais chato, você não consegue reclamar do árbitro. Uhum. Você vê treinador tentando reclamar, falar de forma leve, falar de forma tranquila e não recebendo punições. Agora a gente vê outros times como o Flamengo, como o Palmeiras reclamando de forma excessiva às vezes da arbitragem e não recebendo punições nenhuma. Você acha que pesa um pouco pro lado do Nordeste essas decisões da arbitragem, do STJD? Com certeza, com certeza. Não é só o Nordeste, não. O sul do país em relação ao Sudeste é preterido também. Se você não está ali no eixo ali, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses times sempre vão ter vantagem em relação à arbitragem, em relação a tempo de mídia. Pode olhar o programa. Tem um problema com o Corinthians, ele vai deixar ali 40, 50 minutos. Tem um problema com outro time que não é um desses três, vai ser 15, 20 minutos, vai ser um pouco menos. Então, esses times são times que historicamente são muito privilegiados em relação à arbitragem. Sofrem com erros, sofrem também, mas proporcionalmente eles são muito mais beneficiados do que eu acho, inclusive. Eu assisti parte do jogo do Vitória, o último jogo, foi contra a Chapecoense, foi de 4-1. Foi Curitiba. Curitiba. Eu achei que o Vitória foi favorecido pela arbitragem ali. Mas eu acho que foi favorecido em função de ter sido prejudicado 2 jogos seguidos. A turma reclamou, levantou a bandeira e o aspecto do direito tem isso, né? O aspecto sociológico. A opinião pública, a sociologia jurídica, a opinião pública influencia no julgamento das coisas. Então, se a opinião termina a fazer, olha, não me roube, e tem que reclamar, aí você termina tendo um comportamento mais de favorecer. Eu acho que tem que reclamar sempre. Acho que nessa dinâmica nova tem que deixar os auxiliares, o treinador, alguém que não vai interferir, porque o jogador não pode fazer isso, porque senão isso é outra loucura. Eu acho que o jogador vai e fala, olha, ele roubou o juiz roubou o nosso time, como o David Duarte fez. Sim. Mas ele está falando ali que ele roubou, que ele agiu de uma forma... errou, que prejudicou o time. Não é roubou, ele não tomou coisa ali móvel mediante violência ou grave ameaça de alguém. Ele não fez, não é essa a ideia. E aí você pega o jogador e você quer... O que ele está fazendo ali? Um crime contra a honra. Você quer punir ele? Dê uma multa. 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Bote para o clube pagar. Agora você tira o cara da partida... Isso você termina... O cara já foi prejudicado, o Bahia, em função do erro de arbitragem. Aí você vai tirar o jogador, que é um jogador importante, titular, de jogar no mínimo. A punição mínima são 4. Sim. Eles fazem para 1 pelo efeito redutor que tem, mas no mínimo são... Isso é um absurdo. Entendeu? Você quer multar, beleza, mas prejudicar o time, tirando o jogador, mas você está dando uma vantagem competitiva para o outro cara. Não faz sentido, na minha opinião, respeitando a opinião da CBF. Agora... Que tem muito mimimi? Tem. Sim, é brigar contra os fatos. Brigar contra os fatos. Aquele gol do Palmeiras foi legal. David Duarte, ele foi empurrado. Foi o cara que foi empurrado, foi deslocado. Vê-se isso. Então, não deu, o VAR não chamou, a gente não consegue ter acesso ao áudio. Ok, mas me tirar o direito de reclamar só se fosse algo completamente infundado. Não tem nenhum fato, aí eu vou lá e chamo o Pedro de ladrão. Mas ali tem um contexto, entendeu? Aí é você tirar o direito de denúncia das pessoas. Nesse caso, quando são situações que... Principalmente eu falo do jogo do Vitória porque você pegar os lances é mais de um, são de 2 a 3 lances assim, escandalosos. Qual é o meio que você tem de tentar se defender, né, desse tipo de situação que acontece e que não é só uma vez, né, que é recorrente, né, durante muitos jogos e de anos, né, que acontece isso mesmo, é reclamar processo administrativo, reclamar junto à CBF, reclamar junto ao órgão, porque com a justiça desportiva tem um negócio do direito, é o seguinte, que a justiça comum não pode avaliar antes de esgotar a esfera administrativa da justiça desportiva. Então, tem que reclamar, acabou aqui, você vai para a justiça. Porque, veja, um ponto que você deixa de ganhar, o ponto que o Bahia deixou de ganhar do Palmeiras, de empatar o jogo, porque o Palmeiras foi lá e ganhou injustamente no roubo do juiz.
Não estou dizendo que ele recebeu dinheiro, mas ele errou. E o VAR, a gente não consegue ter acesso ao áudio, não chamou o cara para ver o lance. Chama lá para ver se tem um empurrão. Nesse caso, o Palmeiras pode ser campeão por causa de 2 pontos e o Bahia pode deixar de ir para a Libertadores por causa daquele ponto que ele perdeu. Sim. E isso tem repercussão financeira, tem dano. Se tem dano, tem que ter responsabilização. Isso é básico no direito. Então, eu agiria dessa forma, sendo o mais agressivo possível do ponto de vista jurídico, não fazendo nota de repúdio, demandando mesmo, ingressando com a ação na esfera administrativa e terminando ingressando com a ação na esfera judicial. Eu não sei se vocês lembram desse, que devem lembrar, aquele título, não sei se foi da década de 80, Chico lembra, que gerou uma discussão se era o título do Flamengo ou do Sport. Isso, 87. Isso foi parar até no STF. E aí resolveu, acho que no final das contas ficaram os dois com título, não sei qual foi a solução. Você vê, você tem, por mais que demore, você vai ter o resultado, alguma coisa daquilo ali para você. O que não pode é quedar silente e você tá sendo roubado em casa e ficar calado. Aí não dá. Nenhuma satisfação para a torcida porque o torcedor quer ver isso. Eu não quero obrigação de resultado, não. O time não tem obrigação de ganhar. O time tem obrigação de jogar bem, jogar com raça, buscar o resultado. Ninguém condena o Bahia por ter perdido contra o Palmeiras. Agora, a gente condena o Bahia por ter perdido contra o Remo, por ter perdido por ter se desclassificado contra o Fluminense na Copa do Brasil, por ter se desclassificado contra o O'Higgins, né? Dava para ter ganhado aquele jogo por 2 ou 3 gols de diferença. Incompetência. Se Everton Ribeiro tivesse batido o pênalti forte e o goleiro tivesse pegado, ok, mas bater o pênalti daquela forma não dá. É displicência. Então, a forma é o que a torcida espera, que o time seja um time vencedor, ganhador. Mas eu acho que sabe o que é, Chico? Acho que tá todo mundo com a barriga cheia, com o salário na conta, né? Ninguém reclama de nada, tô ali e não vou me entregar muito, não. Fazendo a ressalva honrosa de Acevedo, quem é mais que joga com raça? Acevedo e Kiki. Sim. Quem é mais que joga ali, e Jean Lucas em alguns momentos? Pouquíssima gente. A gente fala da profissionalização dos árbitros, né? De transformar aquelas pessoas... A grande pauta é isso, né? Porque o árbitro não tem um treinamento certo, não tem muitas coisas. E outra pauta que estavam trazendo era de levar o árbitro para as coletivas de imprensa, né? Para ele realmente ser perguntado o que ele fez, se ele entendeu o que ele fez. Claro. E é algo que tem que fazer. Até por conta da profissionalização deles, ele tem que também dar cara. Claro. Porque eles se escondem, até pelo STJD, de não ser reclamado, de não ter a honra ferida, né? Por reclamações, mas ele também não tem lugar. Você não vê um árbitro com redes sociais para aquele fundo branco de falar, eu errei, eu assumo a responsabilidade. Você não vê o árbitro falando, você não vê. Às vezes você vê um árbitro que se aposentou, que chega num podcast e fala, ó, aquele tal dia eu estava errado. Entendeu? Mas você não vê ele falando sobre isso quando está em atividade. E assim, uma das coisas básicas que a gente tem da promoção da justiça é escutar os dois lados. Se você tem alguém que faz uma ação e não é auditado e não é questionável, aí fica, de fato, a sensação de justiça. Sim. Porque o que dá a balança da justiça ali são os argumentos contrários de um lado e de outro. Eu estou dizendo que você errou, eu preciso lhe escutar. Eu preciso escutar o áudio do VAR. O áudio do VAR, por exemplo, no caso, por exemplo, do jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras, eu quero escutar o áudio todo. Porque pode ser que tenha um juiz daquele que está ali, que torce para um time, que vai interferir o resultado. Então eu não quero só o lance. Eu quero o áudio todo para poder auditar a conduta do cara, porque ele tem o direito de torcer para um time. Mas se aquela torcida dele no vale prejudica, não é um lance capital, e eu não vou ter acesso ao áudio, fica prejudicada a defesa dele. Se ele não vai dar entrevista depois, ele fica prejudicado em relação à própria defesa, para ele fundamentar. Não, eu dei o lance porque eu não vi do ângulo que eu estava, eu não vi de fato que Veiga deslocou David Duarte, e o VAR também, no ângulo que eles tinham, não me chamaram. Logo, não foi pênalti, gol válido, na nossa opinião. Isso daria até para o sujeito que está sendo acusado um respaldo maior, na opinião dele. Só que aí fica o silêncio, aí vira inquisitorial. A gente volta para o medievo, volta para aquela época que o sujeito era acusado e não tinha direito à defesa e era
enforcado em praça pública sem poder falar nada. E eu acho até que você abrindo esse espaço, né, para os árbitros que são figuras marcantes dentro dos jogos, não eram para ser, né, eram para ser mais figuras neutras. Não era para jogos serem decididos, campeonatos serem decididos por conta de decisões, momentos marcantes da arbitragem. Mas você trazendo eles para esse espaço, deles darem essas entrevistas pós-jogo, justificando situações ali dentro da partida, aumentaria até a coerência deles em uma escala maior. Porque, por exemplo, se ele justifica tal ação numa entrevista pós-jogo de uma forma, ele não pode divergir tanto em um outro jogo, independente dos times que sejam, porque senão ele vai estar sendo incoerente com o próprio discurso que ele já teve em uma outra situação. Então acho que não era que eu nem tinha pensado e nem visto muita gente comentar sobre, mas pode ser também um caminho aí para poder criar mais uma solidez, né, no padrão de arbitragem aqui do Brasil. Que claro, e é muito ruim. Até quem vai para a Copa, não tem um árbitro que seja assim, pô, esse cara é um bom juiz. Não tem. No Brasil, todos que passam por aqui são árbitros que já cometeram erro contra o Bahia ou contra o Vitória. Uhum. É isso. E aí, mudando totalmente de assunto, saindo da arbitragem, porque também é outra parte que a gente passaria horas falando, a gente falar sobre isso todo o programa. Um pouquinho de Neymar, um pouquinho de arbitragem. Hoje teremos Copa do Nordeste e é uma competição que o Bahia não está jogando por conta de ter classificado para a Libertadores, por esse novo regulamento. A competição perde muito sem a participação do Bahia, por também ser um time influente no Nordeste em si. Poxa, eu estava comentando esses dias com alguns amigos meus sobre o fato de a torcida do Fortaleza vai para o estádio, para o Castelão, quando tem jogo contra o Ceará, e aí a torcida do Fortaleza também vai em peso quando tinha jogo contra o Bahia. Porque era um time que, se você for fazer uma pesquisa entre as torcidas do Nordeste, toda a torcida vai falar, pô, o time que eu mais odeio daqui no Nordeste é o Bahia. O time que eu mais odeio aqui no Nordeste é o Bahia. Aí, no Brasil em si, Bahia, Flamengo, meu rival. O Bahia, Flamengo é meu rival. É sempre isso. Então, é um time influente na região. E eu acredito que esse novo regulamento acaba afetando a Copa do Nordeste. Você vê a Copa do Nordeste sem patrocínios importantes, né? Sem ter a visibilidade. Você vê a Copa do Nordeste com estádios vazios. Já havia, nos últimos anos, um sucateamento muito da competição. Eu fui numa final da Copa do Nordeste, Bahia e São Paulo correu aquela final que foi uma tragédia, né? Que o Bahia acabou perdendo o título ali. Tinha show de abertura, tinha show de encerramento, pique Copa do Mundo, Champions League, né? Com balé, com jogos de luz. Era um espetáculo, entendeu? Então, era algo que se assemelhava a uma competição internacional. E você vê essa competição que é tão nossa, né, tão regional, se acabar, dá uma certa tristeza. O que você acha sobre essa competição Copa do Nordeste? Eu acho assim, eu acho que fez sentido o Bahia não estar na Copa do Nordeste, porque uma das coisas que mais se reclamava era da extensão do calendário. E, de fato, o calendário brasileiro é um calendário que submete, ainda mais hoje no futebol, que é um futebol muito físico, um futebol que exige muito no segundo semestre, as lesões são muitas, em função dessa agenda. Agora, o que aconteceu? E achava que fazia sentido. Agora, o que aconteceu na prática para o Bahia? O Bahia está com um calendário super folgado, só joga uma vez por semana, e o resultado em contrapartida não está vindo. Não é um time que fica completamente desproporcional fisicamente em relação ao adversário que jogou na quarta-feira. Não é. Não é um time que está tirando vantagem disso, indo bem nas coisas. Não, na Libertadores saiu e na Copa do Brasil tem tudo para sair em breve. Então, assim, eu não sei se foi um bom negócio. Acho que foi uma boa tentativa para tirar essa agenda excessiva dos jogadores. Agora, em contrapartida também, acho que o Bahia faz total diferença, né? Tanto que a renda de público do ano passado com o Bahia, eu acho que só a renda do Bahia, eu acho que era esse o dado, é maior do que toda a renda da Copa do Nordeste desse ano. Só a renda do Bahia, de público. Então, de fato, ter o Bahia na Copa do Nordeste é bom para a Copa do Nordeste. Eu acho que para o Bahia, é o maior campeão, está de fato em outro nível orçamentário em relação aos outros. O Fortaleza, que vinha bem, já deu a barrigada dele e foi para a Série B. Então, eu acho que não é um torneio que acrescenta para o Bahia atual. E acho que faz sentido. E fui contrário ao retorno do Bahia, que teve essa corrente também, né? Sim. Agora que saiu da Libertadores, vai disputar a Copa do Nordeste? Não, acho que tem que disputar não. Acho que era esse o acordo ao tempo do fato e acho que isso tem que ser levado à frente.
E assim, a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, por exemplo, tem um problema de estrutura, né? Às vezes os caras vão jogar em gramado que não tem condição de ser futebol, sobretudo o Campeonato Baiano. Então, eu realmente acho que o calendário tem que ser enxuto e aí não sei lhe dizer como a gente preservaria, talvez uma Copa do Nordeste de tiro mais curto, não tão longa, não sei qual seria a solução, mas sou favorável a essa perspectiva de classificou para Libertadores, não precisa disputar. Eu acho que sim. Porque senão a gente fica andando em círculo, a gente vai voltar para aquela história de que a agenda é muito grande e isso termina prejudicando os jogadores. Estava falando sobre a questão da quantidade excessiva de jogos, de lesões, e não chega a ser um artigo, mas recentemente na internet eu vi um pessoal comentando sobre, fazendo uma relação, né? Tipo, pegar os exemplos de jogadores muito novos, que estreiam no futebol com 17, 18 anos, e tem uma quantidade muito elevada de jogos durante esse período, né, de formação, está se formando enquanto o ser humano, né, está passando por esse período de desenvolvimento do corpo ainda. E isso prejudicar os jogadores lá na frente. Por exemplo, se pegar um exemplo do próprio Neymar, que começou a carreira muito cedo, com 17 anos. Antes de completar 19 anos, ele já tinha mais que 150 partidas pelo profissional. E é um jogador que, ao longo do tempo, enfrentou muitos processos de lesões e, passando dos 30, não consegue mais manter uma constância dentro de campo. Você pegar, existem vários exemplos assim historicamente. O próprio Ronaldo teve muitos jogos antes dos 18, teve esse problema. O próprio Ronaldinho também, Adriano. E hoje em dia, acho que acontece muito isso também. Se pegar o próprio Estevão, que provavelmente não vai disputar a Copa do Mundo, tá desde os 16 anos, disputando partida semana a semana, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, que é jogo a cada 3 dias. E Yamal agora se machucou também, puxando um pouquinho mais para esse lado da medicina, não sei também se tem como desenvolver muito para isso, mas eu queria saber se você acha que existe realmente esse problema da gente sobrecarregar demais esses jovens e isso prejudicar a carreira deles a longo prazo. Eu não conheço nenhum estudo, aí não tem jeito, medicina você vai ter que fazer um estudo de longo prazo para ver se a quantidade de jogos no jogador mais jovem no longo prazo. Isso também, aí você ia ter que fazer vários recortes, porque hoje o jogo de futebol é muito diferente da época de Pelé, da época que era outro jogo, muito mais tranquilo. Aí você vai ter que fazer um corte também do hábito de vida do sujeito. Esses todos que você falou eram todos farristas, né? Sim. Neymar todo carnaval estava aqui no Camarote de Salvador comendo água, que eu estava lá fazendo matéria e ele estava lá. Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, o Imperador, era todo mundo farrista. Então, até que ponto esse estilo de vida, que a gente quando é jovem, tem 17, 18 anos, é difícil lesionar. Eu já fui jovem. Eu tomava todas no outro dia, até 4 horas da manhã, no outro dia, 8 horas da manhã, estava dando uma corrida na orla. O corpo recupera muito mais rápido. Era muito mais rápido, Até que ponto isso de fato influencia a quantidade de jogos? Eu acho que, olhando de forma completamente empírica, sem ter um dado estatístico sobre isso, eu acho que o estilo de vida do sujeito determina muito mais essa quantidade de lesão que ele vai ter, o cara não vai para academia direito, o cara não treina. Se você pegar um sujeito que treina, que se esforça, que está ali preocupado com o corpo, Everton Ribeiro, o próprio Rogério Ceni, que jogou até muito tempo. Sim. O cara, Ceni terminava o treino e ele ainda bater, mas 100 faltas, 120 faltas lá, ia treinar preocupado com isso. A chance de lesão é muito menor. Acho uma pena, Estevão, acho que é muito mais uma fatalidade no caso de Estevão, de Yamal, que são caras super jovens, do que de fato uma excessividade da quantidade de jogos. Então eu acho, Pedro, que seria um raciocínio muito plano, olha, tem mais jogo, logo o jovem vai se lesionar no final da carreira. Eu acho que muito do que ele faz, você vê o Cristiano Ronaldo vai fazer 40 anos, né? Ou já fez? Tem 40 anos, vai fazer 41. Vai fazer 41. O cara tá ali em forma, não é o mesmo cara de 20, 25, mas tá bem. Ele disputa um tempo ainda de uma partida. Vai jogar a Copa agora. Vai jogar a Copa agora. Então, eu acho que o problema de Neymar e de outros está muito nisso, no estilo de vida que o cara... E que não tem certo e errado.
você escolhe ter uma vida, aproveitar aquilo. Eu lhe confesso que eu não sei o que eu faria no lugar dele. Sujeito bilionário com 20 e poucos anos, né? Você não vai aproveitar? Então, é difícil, não é? Agora, assuma as consequências de suas escolhas. E uma delas é essa. Se ele não for para a Copa esse ano, é em função das escolhas que ele fez. Talento ele tem, craque ele é. Mas eu acho que está muito nesse passado dele de, Neymar estava contundido um ano com a perna ruim, mas ele estava aqui no Carnaval de Salvador, pô. Enfim. É isso. Agora, para encerrar, realmente, a gente estava falando sobre um tema europeu, né? Eu já entrevistei Neymar, eu já falei isso pra vocês? Já entrevistei. Entrevistei Neymar, era menor de idade. Ele veio com o pai ainda. Ele e Lucas, que se contundiu, inclusive. Os dois eram patrocinados pelo Guaraná Antártica, que eu acho que era patrocinador da seleção. E eles vieram aqui pro Carnaval de Salvador. Entrevistei ele 2 vezes, uma no ponto de transmissão lá do Campo Grande e uma no Camarote de Salvador. E aí ele veio, o Camarote, Salvador jogava no Santos, com o pai. Era eu entrevistando ele e o pai do lado para verificar o que ele ia dizer. O pai sempre foi muito controlador. Aí eu entrevistei ele, o pessoal, porque ali é entretenimento. Sim. Aí o pessoal do jornalismo do esporte ficou com ciúme danado que eu consegui entrevistar Neymar e eles não tinham entrevistado. E a última pergunta que eu fiz na entrevista para Neymar pelo Carnaval, qual foi? Vai vir curtir o Vem jogar no Bahia quando? Ele, não, eu tenho contrato com o Santos, não dá para eu vir e tal. Olha, mas aqui era pré-copa, ele era menor de idade ainda. Devia ter 17 anos, não tinha 18. Sabe se a gente consegue encontrar essa entrevista em algum lugar? Rapaz, não sei. De repente, se a gente rodar no YouTube aí, é capaz de encontrar. Mas foi uma transmissão no Camarote de Salvador, que ficava ali em Ondina. Não era onde é hoje, na ponta, era um pouco mais para dentro, mais perto ali do Espanhol, do Clube Espanhol. Sim. E foi uma grande sorte e uma grande satisfação. Mas não deixei de perguntar se ele ia jogar no Bahia. Ele já tinha estado no profissional já nessa época? Já era um fenômeno. Já era o Neymar. Já era o Neymar. Mas era menor de idade ainda. Bacana. E estava no Santos. Massa demais. É isso. Para encerrar, vamos falar sobre Champions League, que ontem teve a primeira decisão, né? Da semifinal, que decidiu o finalista, que vai ser o Arsenal. E hoje também tem outro jogo, né? Que é entre PSG e Bayern de Munique, que foi um dos últimos jogos mais interessantes dos últimos tempos, né? Eu acredito que dos últimos 5 anos aí de futebol, foi um dos jogos que mais me interessou de assistir, que eu não conseguia parar. E aí, o que você acha, Pedro, desse jogo? Cara, eu acho que hoje é o jogo que a expectativa da galera vai estar lá em cima, justificava, né, pela temporada dos dois times, pelo jogo da semana passada. Vai ser que horas? Vai ser 4 horas. 4 horas. 4 horas, marquem aí no relógio de vocês, se estiver no metrô, ônibus, trabalho, dá um jeito de assistir, porque é espetáculo. Hoje vai ser bizarro. O Arsenal voltou para a final da Champions depois de 20 anos. Era aquele time com Henry, Campbell, Vieira, então vai ter oportunidade agora de novo de jogar a Champions. É um dos times, junto com o Atlético, o time que mais jogou jogos de Champions e nunca foi campeão. Vai ter oportunidade agora e pega hoje Bayern ou PSG, que jogam outro esporte em relação a tudo que a gente está acostumado a ver aqui, Brasil, Sul-Americano, até em relação a alguns times da Europa, é outro futebol que eles praticam. Você gosta de Champions, Timbu? Eu gosto, não assisto muito não, com a frequência que as pessoas, mas gosto. Fico frustrado às vezes quando eu vejo, porque é isso, né? É outro nível, é outro futebol, é outra realidade. Sim. Você fica meio deprimido quando você volta com o futebol brasileiro para ver a turma jogando. Mas adoraria ver um Harry Kane lá no ataque do esquadrão. Já pensou? No lugar de Everaldo e William José? Dava para ganhar o brasileiro ou não dava? Mas dava. Tem gente para municiar esses atletas. Mas tem, eu acho que o Bahia tem. O que não tem é o cara para botar a bola lá dentro, né? Nem no Bahia, imagine Harry Kane na seleção brasileira. Um bagaço que ia ser. Ou então o Haaland, eu tava satisfeito com o Haaland também. Com o Haaland também. Não o do sertão, o original. O original, o norueguês. Timbó, antes de a gente finalizar, a gente sempre, toda semana, a gente traz alguma indicação, alguma dica cultural, né? Seja cinema, coisa que vai rolar aqui na cidade. Eu sempre trago mais pro lado do cinema, porque eu sou mais viciado. Queria saber se essa semana você tem alguma coisa pra recomendar pra galera. Rapaz, eu tô querendo, inclusive, assistir o filme de Michael Jackson. Que eu já ouvi falar super bem, da preparação, inclusive, do sobrinho que tá fazendo o papel de Michael, o quanto que ele... porque não é um filme é o filme da vida de Michael Jackson. Michael Jackson foi uma metamorfose de várias fases, vários estilos.
foram vários artistas dentro de um só. E diz que o trabalho do cara foi um trabalho assim impecável. Então eu sou fã dessas biografias musicais que são Bohemian Rhapsody. Parte da crítica eu não gosto, eu acho sensacional. E o Queen foi uma grande banda. Imagine Michael Jackson. Michael Jackson foi um cara que, assim, é de fato o rei do pop, era diferente de todo mundo, era um negócio absurdo. Eu não sei se tem no filme, tem uma cena de um show de Michael Jackson famoso. Michael Jackson no auge, ele costumava às vezes vir debaixo do palco e aparecia, né? Ele vinha como se fosse uma mola assim e caía. Tem uma cena dele que ele faz a cena, ele vai, cai, aí é o estádio todo gritando, 5 minutos, ele parado. E o pessoal gritando. Esse é o do Super Bowl. Ele parado, Super Bowl, né? É esse que é do Super Bowl? Não, acho que não é do Super Bowl, não. O Super Bowl acho que ele faz isso também, mas tem outro que. Aí ele faz assim, ó. Vira, dá só. Mais 5 minutos, o pessoal. Era um negócio assim absurdo. Michael realmente foi um grande privilégio que eu tive acompanhar essa. A gente ficava para ver no Fantástico qual era o clipe de Michael Jackson que ia ter todo ano, às vezes mais uma vez por ano, o clipe, e estreava no Fantástico, sempre com um efeito especial diferente. E ele era assim, ele contratava o melhor. Quem é o melhor guitarrista aí? Ah, Van Halen, vem cá, Van Halen, vem, faça um solo para mim aí. Quem é o melhor percussionista? Paulinho da Costa, brasileiro, vem cá, Paulinho. Quem é o melhor? Aí Quincy Jones, vem cá, Quincy Jones. Então ele era esse cara preocupado com o trabalho. E mais ainda, foi o cara, até onde eu sei, que mais doou, que mais apoiou projetos educacionais, emancipatórios, de auxílio na África, nos Estados Unidos. Porque uma coisa é o cara ser rico, né? Rico tem um monte aí, mas rico que doa como ele doou, são poucos. E ele fazia isso sem alardear. Ele de fato queria mudar o mundo, ele de fato era o cara que usava a arte dele para favorecer as pessoas, né? E teve toda aquela coisa, acusações infundadas, né, em relação a ele, dos abusos que ele cometeu. Eu acho que isso não está, inclusive, no filme, e é bom que não esteja, porque as pessoas tentam... A gente discute isso na faculdade de jornalismo, né? Fala logo no início, discute logo o caso da escola base, né? Que você pega a reputação de pessoas, acuse justamente. E o que fizeram com o Michael, eu acho que foi um dos grandes absurdos. Depois que o cara morreu, começaram a falar que ele tinha cometido crimes e crimes, quando na verdade isso nunca aconteceu, ficou comprovado depois. Estou louco para assistir, acho que essa é a minha dica cultural aí pra gente ir voltar pro cinema, né? Tem ido tão pouco pro cinema. Inclusive, lamento, né, pelo Michael, que o período, né, que ele veio a Salvador foi um pouquinho antes, pouquinho não, né? Foi bastante... Você não era vivo não, pô? Não, você é de mas quando? eu digo, eu sou de 2003, mas eu falo pelo antes. fato de você não estar à frente do Mosaico à época para poder entrevistar ele aqui no Pelourinho. Quando Ele não ia dar entrevista não, mas podia que seria difícil de entrevistar. Se bem que eu poderia dar uma sorte, igual dei uma sorte com o Neymar, né? Eu já dei várias sortes, assim, de pessoas que não vão falar com ninguém. Por exemplo, tinha uma modelo internacional chamada Naomi Campbell. Vocês já ouviram falar em Naomi? É uma lindona, preta, bonita. Ela fez um clipe com o Michael Jackson chamado Keeping in the Closet. É só ela e ele. Coisa linda o clipe. Aí ela veio aqui pro Carnaval de Salvador, anos depois, Nizam Gonais trouxe ela com alguma coisa e tal. E aí ela chegou, ela não deu entrevista pra ninguém. Esqueça que você não ia falar entrevistar na ONU. Eu fui fazer uma matéria no Ilê, saída do Ilê, sábado de Carnaval de noite. Aí eu tô lá pra fazer minha entrevista. Aí, de repente, eu vejo uma mulher bonita, alta assim. Quem era? Ela. Lá, não na quadra, era do outro lado, que era na casa da mãe de santo, eu não lembro o nome, mas era da pessoa responsável de ligada a vovô do Lê, que fazia o padê e tal, para soltar as pombas e tal. Ela estava lá na parte religiosa. Aí eu falei com minha diretora, tava com o microfone assim, como a gente tá gravando aqui. Eu falei assim, Adriana, olha quem tá aqui do meu lado. Eu acho que é a Naomi que tá aqui. Ela é ela mesmo. Eu vou perguntar a ela alguma coisa. Aí ela tava do lado, aí eu perguntei assim, que coisa linda essa cerimônia, não é? Aí ela, eu nunca vi nada bonito. Aí começou a conversar comigo, eu fiz umas 3 perguntas, botei no programa, sem autorização, porque ela não foi para falar comigo, mas estava ali no ambiente descontraído. Então, de repente, né, se o Mosaico tivesse acontecido naquela época e a gente fosse fazer alguma coisa, dava sorte de
Jornalismo tem muito isso, né? Aham. Você dá a sorte de estar no lugar certo, no local certo e poder aproveitar a E oportunidade. ter a coragem também, né? Pra poder... Não, eu ia perguntar, eu perguntei com o meu inglês que eu tinha mesmo. Ela entendeu e respondeu e a gente teve pelo menos um cortezinho bacana. É isso aí, né, Pedro? É isso aí, rapaziada. Boa semana pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Não só do filme, né, que Timbó recomendou, né, pra assistir, mas o que vocês acharam do programa. Continuem mandando nomes para o nome do programa. A gente está em dúvida ainda naqueles 2, 3. Mas, por favor, comentem mais ainda. Curtam, compartilhem o vídeo. E é isso. Um beijão, boa semana pra vocês. E semana que vem a gente tá de volta. Timbó? Valeu, Obrigado pela Pedro. participação. Eu que agradeço. Valeu, Guilherme. Pronto, é isso aí. Me enganaram, falaram que há 15 minutos a gente tá batendo papo aqui mais de 1 hora. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Valeu. É isso. Beijão, Valeu, gente. rapaziada.